O menino não responde. Enquanto tenta salvar Heitor, Jean grita que ele está morto. O momento é desesperador, de muita tensão. A mãe liga para os bombeiros e pede ajuda aos vizinhos. Em meio ao desespero do pai, uma cena emociona. Oscar, o irmão mais velho de Heitor, se ajoelha. Em seguida, o adolescente de 14 anos levanta as mãos e começa a orar. Ele faz um apelo pela vida do próprio irmão. O médico que recebeu o Heitor no hospital, que falou pra gente da gravidade da situação, que falou da lesão no cérebro, que falou que ele poderia não acordar. Falou que se ele não acordasse em 72 horas, se ele não desse sinal cerebral em 72 horas, ele declararia morte. Foram 6 dias entubado e sedado. Até que Heitor começou a ficar agitado. E, de repente, o menino acordou. E já acordou. É interessante como as informações que geralmente as pessoas religiosas, crentes, que passam por situações assim, as informações que elas trazem, são contraditórias às averiguadas. Porque a moça aí, que aparentemente parece que é a mãe do garoto, não é isso? Acho que é. Ela disse que o médico falou que após 72 horas, se ele não reagisse, iria dar ele como morto, né? Mas pelo que o locutor falou aí, ele reagiu depois de 6 dias. 72 horas são metade disso, 3 dias. Né? Não está condizendo aí uma coisa com a outra, né? O garoto passou 6 dias entubados para poder reagir. Isso é o que podemos acompanhar aqui, né? Mas o que aconteceu aí é que o irmão do garoto, como vocês viram, ele orou, né, de joelhos ao Deus que ele acredita. Com certeza ele lembrou de Jesus, não é? Porque estamos aqui no Brasil. Ele lembrou de Jesus e do Deus dos israelitas, né? O Deus lá do povo hebreu, Deus dos judeus, que é o Deus trazido para cá para o Brasil e adorado pelas pessoas por uma questão de cultura. E o menino foi socorrido, né, por seres humanos, começando aí pelo pai, continuando pelo corpo de bombeiros, que fez aí os primeiros procedimentos, e continuou no hospital, recebendo um atendimento médico com aparelhos tecnológicos ligados à rede elétrica, aparelhos eletromecânicos, e também aí com medicamentos, né, medicamentações aí adequadas mediante a necessidade do garotinho e ao conhecimento aí dos profissionais. O garotinho veio reagir após 6 dias internado no hospital. E eles atribuíram aí, né, não só os pais, o irmão, como também o apresentador. E ainda bem que o vídeo do Balanço Geral, os comentários são desativados, porque eu iria passar muita raiva se eu fosse ler os comentários. Mas eu queria que vocês também assistissem um outro vídeo a respeito de coisas similares, né? Para a gente ter uma visão assim dos dois lados da moeda, dos dois lados das situações do dia a dia, das coisas que acontecem. Vamos lá. Um homem suspeito de matar a filha e a sobrinha a marteladas e atear fogo na casa em seguida foi preso neste sábado, 23 de setembro, no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, o crime teria acontecido na noite da última sexta-feira, 22 de setembro. Davi Souza Miranda foi preso em flagrante no bairro da Tijuca. Ele foi encontrado após dirigir por 40 quilômetros e capotar o veículo. Segundo os agentes, Davi teria pedido para ver a filha e sua ex-companheira permitiu a visita. Naila Albuquerque estava separada do suspeito há 1 mês e teria solicitado uma medida protetiva contra ele. Portanto, pediu para sua irmã, Natasha Albuquerque, levar a criança ao local. Natasha estava acompanhada
da própria filha, Ana Beatriz Gonçalves da Silva, de 4 anos. Em sua residência, Davi teria amarrado Luísa Fernanda da Silva Miranda, sua filha de 5 anos, a ex-cunhada Natasha e a sobrinha Ana Beatriz, e usado um martelo para espancá-las. Logo em seguida, ele ateou fogo na casa. As vítimas chegaram a ser socorridas por vizinhos e encaminhadas ao hospital. Apesar disso, as crianças de 5 e 4 anos morreram. A ex-cunhada está internada em estado grave. E neste domingo foram enterradas no Rio de Janeiro as 2 meninas mortas a marteladas. O pai de uma das crianças é apontado como autor do crime. Durante o funeral, muita tristeza e revolta. Uma família dilacerada pela dor. A mãe da pequena Luísa Fernanda não conseguiu ficar de pé diante do caixão da filha e desmaiou. Ela foi levada às pressas para o hospital sem nem se despedir da filha. Luísa Fernanda da Silva Miranda, de 5 anos, foi morta a marteladas pelo próprio pai. O corpo da menina foi enterrado no domingo no cemitério do Murundu, em Realengo, na zona oeste do Rio, sob forte emoção. Um crime que deixou parentes e amigos perplexos. A gente segue tão indignado quanto ela, mas ela segue abalada, né? Com tudo isso e já é esperado. Mas para a família, o perfil agressivo de Davi não era novidade. Ele já havia mostrado pra gente que ele era capaz de ser uma pessoa agressiva, de cometer algum tipo de assim, atitude agressiva, mas não chegar a matar alguém, muito menos a própria filha, né? Segundo a família, Davi teria planejado o crime com a justificativa de encontrar a filha. Por isso que ele marcou o encontro. Só que como ele não poderia se aproximar da mãe, foi a irmã da Naila que levou a filha e a sobrinha. O crime aconteceu na tarde de sexta-feira em Senador Camará, na zona oeste do Rio. Filha, sobrinha e a ex-cunhada não conseguiram escapar da ira de Davi. Ele amarrou as três, matou a marteladas e depois atirou fogo nas três. Até que os moradores viram a casa incendiando e perguntaram para ele o que era aquilo. E ele não. As imagens da cena do crime. Não é nada. Borradas. Natasha Maria de Albuquerque, de 30 anos, foi torturada, mas conseguiu escapar. Ela foi socorrida por vizinhos e levada para o Hospital Albert Schweitzer, em Realengo. O estado de saúde dela é grave. Já a filha, Ana Beatriz da Silva Albuquerque, de 4 anos, não resistiu aos ferimentos. Após cometer o crime, o suspeito fugiu e capotou com o carro. Davi de Souza Miranda, de 40 anos, foi preso pelos agentes do Segurança Presente da Tijuca. Ele foi levado para a Delegacia de Homicídios da capital, que investiga o caso. Davi e Naila foram casados por 9 anos e estavam separados há 1 mês. Segundo a ex-mulher, a vida do casal era cercada de violência. Além das constantes agressões, era mantida em cárcere privado. Mesmo com uma medida protetiva contra ele, a tragédia não pôde ser evitada. No Instituto Médico Legal, Naila disse que o ex-marido ainda ligou para ela contando detalhes do que aconteceu. Quando foi 11 e pouca da noite, ele pegou e me ligou, falando que a minha filha implorou para ele não matar ela. Implorou, gente. Minha filha chegou aqui morta por causa dele, minha sobrinha, minha irmã, toda aqui morta, não sei nem o que aconteceu. Indignada, a família só quer justiça. Espero justiça, claro, com certeza. E que ele nunca mais saia da cadeia. Apodreça lá. Eu quero deixar bem claro que eu sou a favor da pena de morte. E também sou a favor da lei de Talião. Talião não é um homem. Talião não é um homem que criou a lei. Talião é uma palavra que significa justiça por igualdade. Um criminoso deve ser punido de acordo com o seu crime. Eu sou a favor da lei desta forma. Ok. Mas é minha opinião. Ok, pessoal? Então, vamos lá. O primeiro caso, como eu já comentei, né? O garoto foi salvo e agradeceram a oração
e há um suposto Deus, né, que as pessoas acreditam. Deus salvou o garoto. No segundo caso aqui, duas garotinhas foram aí assassinadas, amarteladas pelo próprio pai, o próprio genitor destas crianças. Uma barbaridade sem tamanho. Uma contradição absurda entre um vídeo e outro, né? A outra família, o bebezinho, o menino lá, o garotinho, tem os pais que o amam, os pais que cuidam deles, né? Dentro ali do conhecimento deles e da capacidade deles, né? No outro caso aqui, temos duas garotinhas que não teve a mesma sorte, né? Teve aí o pai, um bandido, um marginal, que veio aí a assassinar as duas filhas mediante tortura, amarrando elas e matando a marteladas. Vocês puderam ver as imagens do local do crime, as crianças ainda caídas lá, né? Bastante trágico, algo que realmente pesa muito a gente mostrar um conteúdo desse e falar a respeito de um assunto desse. Precisamos ter muita calma e ter um bom entendimento para a gente não se deixar levar pela emoção. Então, assim, nesse segundo caso, será que as pessoas envolvidas não clamaram por sua vida, não pediram a Deus? As pessoas eram ateias, né? Essas criancinhas não receberam uma educação religiosa, a mãe da garotinha era ateia, entende? Essas pessoas que tiveram esse sofrimento, passaram por tal situação, não clamaram por suas vidas? E a outra questão é, o mesmo Deus que, mediante a crença, haveria salvado o outro garotinho do afogamento, ele não conseguiu salvar essas duas criancinhas de ser assassinadas pelo próprio pai? Não ouviu o clamor, não ouviu o sofrimento, não intercedeu como intercedeu no outro caso? Por quê? Eu vou deixar que os nossos amigos possam falar, né? Apresentei um conteúdo bastante longo, que foi o primeiro vídeo, e também dei um pouco aqui a minha opinião, a indagação, e ainda vou comentar também a respeito do assunto, vou trazer um conteúdo aqui, explicações, análises textuais de textos da Bíblia, vou trazer tudo isso. Fique conosco aqui até o final, você não vai se arrepender. Deus faria maldades. Como? Deuteronômio 32, 39, diz assim, ó, vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Esse povo aqui, eles estavam impondo o Deus deles como sendo verídico, verdade, impondo sobre outras pessoas que estavam cagando para a religião deles. Assim como o cristão faz hoje. O cristão, ele coloca o Deus dele, o Javé, o Cristo, o Jeová, o Jesus, como sendo verdade, algo verídico, e impondo sobre outras religiões de pessoas que estão cagando para Jesus, que estão cagando para Javé, que nunca ouviram falar em Jesus, nunca ouviram falar em Javé, mas o cristão está impondo a sua religião sobre eles como sendo uma verdade absoluta. Então é o que esse pessoal está fazendo aqui. Vede agora que eu sou e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro e ninguém há que escape da minha mão. Ok, o escritor aqui estava sendo honesto intelectualmente, porque ele estava partindo de uma ideia de que existe um único Deus, o Deus dele. E ele estava vendo a realidade. Esse cara estava vivendo em meio a barbaridades, em meio a doenças, em meio a acidentes, a mortes, todo tipo de desgraça, infecções. Isso é Deuteronômio, não é, RC? Isso. É Deuteronômio, né? Que ele não sabe, Deuteronômio, isso, que ele não sabia nem o que era. Infecções causadas por bactérias, por vírus, só o que tinha naquela época. Era o que mais tinha. E guerra, muita violência. Então, ele vendo isso, ele disse, se há um Deus, e esse Deus criou todas essas coisas, criou tudo, é Deus que está causando isso aqui. Ele é o responsável por isso aqui, porque foi ele que deu o ponto inicial, foi ele que criou tudo. E se Deus tem consciência, e se Deus tem sabedoria, ele sabe do resultado de sua obra. Então, pessoal, partindo da ideia de que existe um Deus, Deus cria as coisas para suprir as necessidades dele. Seria um Deus incompleto. Isso já quebra o título de Deus.
Deus tinha que ser um ser completo. Olha que numa pequena observação e análise de um pequeno texto do livro de Deuteronômios 32, 39, capítulo 32, parágrafo 39 da Bíblia, a gente já consegue ver que é impossível a concepção de um Deus, a existência de um Deus. Se você é honesto intelectualmente, você faz o uso de uma filosofia, você vê que Deus é inconcebível, não tem condição. Se você vê mais outros complementos, por exemplo, Deuteronômios 32, 41 e 42, ele diz assim, se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão travar juízo, retribuirei vingança sobre os meus adversários e recompensarei aos que me odeiam. Cadê a ideia que Jesus é o mesmo Javé? Amai os vossos inimigos, perdoai 70 vezes 7. Embriagarei as minhas setas de sangue e a minha espada comerá carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros, desde a cabeça. Haverá vinganças sobre o meu inimigo. O Isaías 66, 9, ele diz assim, abriria eu a madre e não geraria? Diz o Senhor, geraria eu e fecharia a madre? Diz o teu Deus. Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Olha, no vídeo que nós vimos, o primeiro vídeo aqui, é uma família. Família, o homem, a mulher, os filhos. Aqueles filhos, segundo a crença da existência de um Deus, foi Deus que gerou aqueles filhos. E o livro de Isaías 46, 10, ele diz assim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Entende? Então, está dizendo que Deus, ele já fez tudo premeditado, porque ele já sabia o resultado de todas as coisas. Então, Deus cria todas essas coisas já sabendo todos os resultados. Deus sabia que aquela criança ia cair naquela piscina desde quando o pai dele estava fazendo a piscina. Desde quando o pai dele nem existia. Desde quando ele gerou o avô dele no útero da bisavó dele. Deus já sabia disso, que a criança ia cair. E Deus fez a criança nascer, porque ele disse, eu fecho e abro a madre quando eu quero. Ele fez todas as pessoas nascerem para todas essas coisas. É como Deus estivesse se divertindo com tudo isso. Então, orar, quando aquele garoto se ajoelhou e orou, aquilo é inútil. Se existisse um Deus, aquilo é inútil. Isso aqui é um entendimento filosófico. É inútil orar, inútil você se ajoelhar. Oh, meu Deus, me ajude, não. Deus estaria observando e rindo de você, porque ele sabia que você já ia se ajoelhar e orar naquela hora que ele fez com que a criança caísse dentro da piscina e estivesse morrendo afogada. Só que Deus sabia que a criança ia ser salva por outras pessoas. Mas ele ficou só olhando ali, se divertindo, rindo da situação. Porque ele causou a situação para o próprio entretenimento. Toda essa Bíblia e a fonte da crença dessas pessoas, da crença em Deus dessas pessoas, diz assim, o Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, ou seja, aos seus próprios interesses, para o seu próprio divertimento. Até o ímpio para o dia do mal, ou seja, Deus criou aquele homem e fez com que ele tivesse 2 filhas, sabendo Deus que ele mataria essas filhas da forma que matou. Ou seja, se existe um Deus, esse Deus se diverte com toda a realidade bárbara que nós presenciamos. É o próprio escritor da Bíblia que está dizendo, porque está sendo honesto intelectualmente, partindo da premissa da existência de um Deus. Porque ele observou a realidade e viu que a realidade não condiz com um Deus bonzinho e maravilhoso.